Olá, olá, boa tarde. Nossos seguidores e seguidoras estão sendo informados do início da live. Espero que todos estejam aqui. Esperar um segundinho. Feliz. Hoje, gente, é o dia das lives do Eu Treino AMEPIC, né? Meu nome é Ingrid Wernick, eu sou líder do Eu Treino. O que é o Eu Treino AMEPIC? É um braço da AMEPIC, que é a Associação da Mulher Empresária, né? A gente tem a nossa sede aqui em Jundiaí, interior de São Paulo. E a AMEPIC faz o quê? Ela fomenta network, conexão, apoio, capacitação para a mulher empresária, né? Esse é o objetivo da associação. E o Eu Treino AMEPIC tem um espaço, a gente tem uma live por mês, um dia de live por mês. Olá, o pessoal tá chegando. Oi, Roberta. A Roberta já foi líder da Eu Treino AMEPIC, sejam bem-vindas. Então, o que é o Eu Treino? Uma vez por mês, a gente faz um conjunto de lives, justamente trazendo temas, trazendo a informação para apoiar, desenvolver e fomentar mulheres empresárias. E aqui eu não vou falar daquele estereótipo de mulher empresária, né? Que às vezes tem um negócio muito grande, uma situação muito grande. Não. O que eu falo aqui é desde aquela que é autônoma, faz brigadeiro para vender, faz brigadeiro em casa para vender, a manicure, a personal trainer, enfim, tem tanta gente, né? Tanta gente que é empresária e não se vê como empresária. Então a AMEPIC a gente engloba todo mundo, toda essa galera. E também engloba quem não é ainda do negócio, quem está na carreira. Olha, é muito importante a gente se ver como uma empreendedora interna na empresa que a gente trabalha, né? E fortalecer o quê? A nossa marca pessoal, o nosso personal brand. A gente não deve virar aquela pessoa que é assim, fulana, Ingrid, que trabalha onde? Joana, que é da empresa tal, né? Então a empresa vira o sobrenome do seu nome. Não, você tem que ter uma marca pessoal, uma marca sua fortalecida. Então, também envolve isso, tem contribuição, tem gente muito boa. Hoje eu vou falar de liderança em tempos de crise. Ai, ai, quantas horas vocês têm aí para ficar? Não, mas a gente vai trazer os pontos específicos. Eu vou trazer fortemente na visão sistêmica, porque eu sou consultora, né, de organizacional e de carreira, com a visão sistêmica, né, com os ensinamentos do Bert Hellinger, as leis sistêmicas aplicadas na carreira, nos negócios, né, na liderança. Então, meu olhar sempre a minha fala é sempre com essa visão sistêmica, já que é impossível a gente ter um conhecimento e dizer chega, né? Se a gente não tiver uma doença, se a gente não tiver algum problema, o conhecimento chega, ele fica, permanece e abre a nossa mente e muda tudo, muda tudo, muda tudo. Eu faço hoje agora a live e às 19 horas a gente tem com a Glaucia Belazzo uma live Me Tornei PJ e Agora, né? Onde a gente vai conversar sobre essa transformação de sair do estado de empregada e virar PJ, aspectos contábeis, aspectos tributários, enfim, previdenciários. Então também não perca. E mais um recadinho, antes de a gente começar no nosso tema de hoje, a AMEPIC tem encontros mensais, presenciais. Graças a Deus a gente voltou no nosso presencial, porque com toda a segurança, máscara, distanciamento, mas é muito bom, né? Olhar no olho também das pessoas. Isso gera, assim, muita emoção. Esse mês de fevereiro, ela acontece dia 24 de fevereiro, né? No Paulista Futebol Clube,
ok? Às 5h30 da tarde. Começa às 5h30 da tarde. Então, você empresária, você líder de Jundiaí e da região, e aí a região da Campinas, São Paulo, gente, o mundo. Venha participar, é aberta para mulheres empresárias, então o único requisito que a gente tem pelo viés da associação é que seja mulher. Do resto, venha compartilhar, ampliar seu network, ter negócios e ver negócios. E aí, vamos lá? Liderança em tempos de crise. Esse momento que nós estamos passando, né, que a gente está quase indo para um ano, onde mudou, né? O planejamento feito em 2019 para 2020 foi jogado literalmente no lixo. Todo aquele planejamento que a gente tinha acabou e a gente meio que teve que tateando. Eu falei assim, a gente tem que pegar a nossa bagagem, o nosso lastro de conhecimento, a criatividade, a resiliência, né, e se adaptar. Esse momento, sistemicamente, é muito propício a traumas da empresa. E aí, Ingrid, como assim traumas? É psicologia da empresa? Não. Empresa tem alma, gente. Ela tem alma, ela é um organismo vivo, porque ela tem conexão com as pessoas, seja internamente ou externamente. Eu fabrico só botão, sou uma fábrica, sou B2B. Sim, você faz negócio com gente, você trabalha com gente, você vende gente na forma de um produto. Então, a empresa tem alma. E aqui eu não tô falando, assim, um ente etéreo saindo da empresa, sabe? Assim, como em algumas religiões você tem uma alma, não. Eu tô falando dessa conexão profunda que uma empresa tem. E ela é capaz de sofrer traumas. E quando ela sofre um trauma, ela vai repetindo isso na história dela. Então, um comportamento que vem agora pode ser repetido, feito e perpetuado. Por isso, as decisões da liderança nesse momento são muito fundamentais. Muitas vezes, para fazer uma coisa boa, os líderes, ou nós, né, não podemos fazer uma coisa boa. Então, repetindo, às vezes, para fazer uma boa coisa para sua empresa, uma boa coisa para o seu negócio, uma boa coisa para a sua liderança, você não deve fazer uma coisa boa. Um trocadilho, né? Então, muitas vezes agora a liderança tem que tomar decisões difíceis, né? Difíceis, mas existem alguns caminhos, algumas umas linhas, umas diretrizes que podem te ajudar. Tem um case de uma companhia aérea e ela coloca um plano de emergência. Você sabe, um avião tá lá caindo, você não pode ficar discutindo, vamos fazer uma reunião para saber o que a decisão vai tomar, qual é o melhor, quem vai ser o líder. Não, a situação de emergência, pouso de emergência, a coisa tem que acontecer muito rápido, né? Muito intenso, né? E a decisão ser tomada. Então, ela já tem um plano de emergência. E é muito interessante a gente pensar nesse plano de emergência no nosso negócio, na nossa liderança. Ele diz o seguinte: primeiro a gente começa com as pessoas. Em primeiro lugar estão as pessoas. É fundamental a gente pensar na integridade das pessoas que fazem parte do nosso negócio, da nossa empresa, que estão sobre a nossa liderança. Oi, Daniela, tem que estar com as pessoas, vem primeiro. Em segundo, vem a reputação da empresa. A reputação é uma coisa boa, de se destruir em segundos, né? É algo muito árduo, muito contínuo, né?
de muita quilometragem você fazer. Doutora Regina, obrigada pela presença. É muito difícil você construir, né, a reputação e em segundos, dependendo da postura da liderança, de como ela se apresenta numa determinação. Uma determinada situação, você tem a quebra disso, você tem a destruição disso. E em terceiro lugar, o financeiro. A gente tem que cuidar do financeiro muito bem cuidado. Quer dizer, a gente tem que cuidar do financeiro sempre, né, gente? Vamos lá. Apesar da gente não ter muita cultura financeira no nosso país, não há de se falar de negócios sem ter um olhar no financeiro, né? Quer dizer, é um essencial. Então, quer dizer, essa é a ordem, né? Então, as decisões, aquelas boas decisões que às vezes não são coisa boa, são tomadas justamente nessa reflexão, nessa ordem. As pessoas, a integridade, aí depois a reputação do seu negócio, tá? Porque esse é um lastro para continuar o negócio depois, né? Que a crise passar. E o financeiro, porque financeiro é o recurso, né? É a energia que faz a máquina mexer. Então, uma cautela maior, saber aonde investir. E aí, eu acho muito interessante a gente tomar, eu chamo a atenção, porque você fala assim, olha, a primeira ordem são as pessoas, né? Eu falo assim, então não vou demitir ninguém? Então não vou advertir ninguém? Não. Esse talvez seja um problema da liderança, né? Achar que a demissão é necessariamente uma coisa ruim. A demissão não tem lugar quando a gente está falando de pessoas. Sistemicamente, quem vem primeiro de tudo é a empresa. O dono da empresa tem que estar a serviço dela. Os funcionários têm que estar a serviço dela. E todos estão a serviço do cliente. Então, esse olhar especial para os empregados é fundamental. Às vezes, sim. Às vezes, para a sobrevivência da empresa, a demissão tem que ocorrer. E aí é uma decisão difícil, é uma decisão bastante complexa. Mas também quando você olha o empregado com uma posição adulta, você respeita que ele é adulto para passar por aquele ciclo. Quando você faz a demissão, honrando a história desse empregado dentro da empresa, agradecendo, dizendo que o tempo dele acabou lá, mas que a história dele sempre vai permanecer, que o que ele deu para a empresa está impregnado na empresa, você fala com o adulto. Isso significa que não vai doer? Isso significa que não vai frustrar? Não, provavelmente vai acontecer, porque ser demitido é complexo. Mas você deixa a pessoa no adulto, uma postura de adulto, para entender e ser valorizado. Eu vou trazer 2 exemplos para dizer sobre isso, né? Para demonstrar esse contexto. Tem uma pessoa que faz direito sistêmico, mexe com a questão sistêmica, e ela conta essa história, por isso que eu replico, porque ela conta em público. Ela fala o seguinte, que quando começou a pandemia, o negócio dela era totalmente presencial, né? Ela ministrava cursos no presencial, ela ficou deprimida, assim, tipo 2 dias trancados dentro de 4 cursos, sem... Ela assim, ferrou, né? Ferrou, tô ferrada, etc e tal. E aí ela se levantou, né? E algumas medidas tinham que ser tomadas, e como o faturamento realmente zerou no caso dela, ela não tinha possibilidade de ressignificar, ela teve que dispensar os funcionários. E foi interessante porque ela, com esse ensinamento, ela teve essa postura, né, de ver pessoas adultas. E uma das funcionárias dela falou o seguinte, olha, eu queria muito sair da empresa, meu tempo aqui na empresa saiu, mas eu gosto tanto da minha chefia, eu gosto tanto da proposta da empresa, eu gosto tanto dessa dinâmica, que eu não saía para a minha próxima etapa, eu não tinha coragem. E quando ela foi demitida, na verdade foi aquele momento que ela disse, agora eu vou para a minha vida, eu vou bem.
Então a gente não sabe o destino das pessoas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E é fundamental que você olhe para a empresa e veja. Você fez tudo, a pessoa não está contribuindo, né? Tem treinamento, tem conversa, tem feedback, não acontece. Entre o funcionário tadinho, que é uma posição terrível, e entre a empresa que deve crescer, a sua lealdade tem que ser para a empresa, né? Você está a serviço da empresa. Não importa se você é o dono da empresa, não importa se você aqui seja um líder de um departamento, você está a serviço da empresa e todos a serviço do cliente. É muito mais do que fazer e como fazer. Como a gente faz, como a gente se apresenta nisso. E outro caso muito interessante, quando a gente fala de respeito, né? Quando a gente fala de retomada. Isso foi um caso com um cliente meu, eu atuando como advogada. Eu tenho um histórico aí, um lastro de mais de 25 anos de advocacia empresarial. E eu fui numa audiência e o cara tava pedindo assim, tipo, R$ 1.000, vamos arredondar só para. E a empresa, com uma questão estratégica, ela até não devia. Ela falou assim, ó, faz um acordo aí de 950, tá? Mas eu não quero ter esse processo mais. Esse processo precisa sair das contingências, porque a gente está no meio de uma estratégia aqui. Beleza. Eu cheguei e falei assim, olha, 950, né? Você tá pedindo 1.000, vamos dar um troquinho, né? 950, é só para fazer um charme, quer dizer que eu não paguei exatamente. Ele falou assim, não faço acordo. Eu só faço acordo por 1.200. O advogado dele, o juiz, como? Você está pedindo 1.000 e só fecha acordo com 1.200? Só fecha acordo com 1.200. E ficou aquele bate-boca entre o advogado, o juiz e ele. Nem eu falei mais nada, entendeu? Porque o pessoal estava indignado. Quer dizer, como assim você só fecha com 1.200? E eu falei, né? Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa por trás. Não estamos falando dessa reclamação trabalhista. E aí eu comecei a cutucar ele para saber, né, se eu conseguia obter a informação. Aí num dado momento ele fala, não fecha acordo com essa empresa. Porque eu trabalhei lá 5 anos e na hora de ser demitido, eu fui demitido por um estagiário. O gerente não teve a consideração de me demitir. Ai... Então aquela reclamação trabalhista não era uma reclamação de buscando direitos, né, trabalhistas. Ele era um resgate da dignidade. E a empresa não agiu de má fé, gente. A empresa tem um RH e tem uma psicóloga e tinha, consequentemente, vários estagiários em psicologia. E para dar treinamento, para desenvolver o estagiário, ela delegou algumas demissões para que eles fossem aprendendo a como demitir essa dinâmica. Então, assim, legalmente estava tudo correto. Ele foi demitido de forma discreta, sem escândalo, nenhuma palavra pejorativa, foi mandado embora, assim, perfeito, né? Mas sistemicamente não, porque ele não foi respeitado. A história dele na empresa não foi visto, não foi honrado. Não sei se eu consegui me fazer entender. Vamos lá, meninas que estão aqui comigo. Deu para entender a diferença? Beber uma aguinha, gente. Oiê, tem um delay aí. Deu para entender essa dinâmica? Então, a postura como você faz uma demissão é muito importante. E aí vai entrar... Obrigada, Regina, perfeito. E aí vai entrar a sua história, porque essa história, como você demite, o trauma que você dá para essa empresa, pode gerar contingências, pode gerar problemas de reputação, reclamação trabalhista, pode gerar todo esse histórico. Aí você fala assim, eu tenho muita dificuldade de mandar embora, né? Para mim, assim, é um peso muito grande. E aí vai uma outra dica muito importante, tá? Como tornar esse momento mais leve. E aqui eu quero falar com muita cautela para não ser
entendida, sabe? Entendida de uma forma equivocada. Não é que você vai ficar, oh, legal, vou demitir fulano. Não, né? Mas aquele peso, né? Aquele peso, né? Aquela culpa, aquele... Qual é o destino, né? Qual é essa situação? É você se colocar numa posição de... Não sou eu, Ingrid, que está demitindo. É o cargo que está demitindo. É o cargo que tomou uma decisão que é ocupada pela Ingrid em prol da empresa que está efetuando essa demissão. Né? Então, quando você olha que não é você, mas o seu cargo que você está ocupando naquela empresa e que isso não é eterno, tá? E que você olha com respeito essa pessoa, também traz leveza na sua alma. Né? Então, você saber que você está honrando a história dele, honrando essa dinâmica, honrando o destino dele, entende o que ele fez, tem leveza também de que você fez tudo, né? Lembra, plano emergencial, pessoas em primeiro lugar, né? Então, as pessoas estão lá, você fez tudo para essa empresa, você fez tudo para esse empregado, porque às vezes o empregado não responde. Então, essa é uma dinâmica que permite, sim, que você tenha uma decisão mais leve, uma demissão com respeito e não gera trauma para a empresa. Daniela, é muito, muito boa essa dica. E aí eu vou num aprofundamento sistêmico, um dia eu vou conversar um pouco mais sobre isso. Quem nos dá força é o nosso pai. E quando a gente tem que tomar uma decisão assim realmente complicado, a gente tem um movimento sistêmico de tomar o pai. Então imagina o pai nas suas costas à direita, a sua mãe à sua esquerda. Quando você for entrar numa reunião, quando você for fazer uma negociação, quando você for fazer algo como esse, demitir alguém, imagine, ó, papai tá aqui, mamãe tá aqui, e eu pego a força da minha ancestralidade masculina e feminina, e eu olho para esse empregado que eu vou demitir, ou que eu vou chamar atenção, ou que eu vou dar uma notícia não tão boa, ou eu vou ter uma conversa dura, eu imagino os pais deles atrás, igualzinho o meu, e eu honro isso. E vendo que tem dois adultos com a sua força ancestral. Ele tem a força dele, ele tem a história de adulto, e eu tenho a minha história, a minha força ancestral para tomar essa decisão. Isso traz leveza, isso traz maturidade. Presta bem atenção, trabalho, negócio é coisa de adulto, não é coisa de criança. E aqui eu não estou falando só numa questão legal, eu estou falando numa questão sistêmica. Quem faz dinheiro, e a palavra certa, o verbo certo é fazer dinheiro, porque ganhar, a não ser que você jogue na loteria, jogue num jogo de azar aí, você ganha dinheiro. Mas se você está trabalhando, seja no seu negócio ou para terceiros, você está fazendo dinheiro, né? Você está gerando dinheiro. É do seu trabalho, da força do seu trabalho, do seu intelecto, que vem esse recurso. Ele vem da energia que você está dando, do serviço que você está fazendo. Então, isso é papo de adulto, tá? É uma posição de adulto, de alguém que já recebeu toda a força que precisava receber e está no adulto, agora ele está a serviço. Muitas vezes a gente encontra empregados na posição de criança, né? Então eles ficam fazendo birra, ficam fazendo... Parece birrete, você fala assim, gente, um homem barbado, desse jeito, uma mulher adulta, mãe, fazendo birra. Por quê? Muitas vezes a nossa liderança está olhando para eles como mãe. Se você tem uma postura sistêmica de olhar para ele como mãe, ele vai responder para você como filho. Aí o seu empregado fica filho. Então, no sistêmico é fundamental você olhar o seu empregado como um adulto. Ele tem um destino e aquilo é um negócio, é uma empresa.
Outra coisa importante da gente ver no momento de crise, é importante você ver sempre, tá? Mas é mais importante nesse momento de crise é dar uma olhada diferente para os nossos empregados. Muitos empregados, antes da crise, pode ter toda uma postura aí que não era interessante para a empresa. Seriam até pessoas já no momento certo de se desligarem. E com a pandemia, eles se tornam as pessoas mais eficientes para a empresa. E o inverso também pode acontecer. Então, vê qual é a resposta. Às vezes, na pandemia, aquele que é muito antigo precisa estar aí sendo resgatado para contar as experiências do passado e assim se conseguir se adaptar melhor. Às vezes é a galera nova que vem com uma ideia nova, que vem com uma inovação, com uma flexibilidade para vir. Então nem sempre o que era não tão adequado antes da crise e torna-se adequado com a crise. Então o líder também deve ver os recursos, as pessoas que trabalham. Lembra? Plano de emergência, as pessoas, né? A integridade das pessoas e dar um outro olhar. Né? Tá muito comum, já ficou clichê, e até eu não sei quanto isso é verdade, tá muito o novo normal. Algumas coisas não são novas, algumas coisas, talvez os desafios sejam únicos, né? E com a adaptação a gente tem algo novo. Mas o ser humano, esse olhar para as pessoas mais adequadas para o momento é fantástico. Outra coisa muito importante que a gente vê, e quando eu estudei isso eu achei assim fantástico. A gente não pode ser a mãe de um filho cagado. Mãe com 4, 5 filhos, o que ela faz? Cagou o filho, ela vai lá, cuida do filho. Cagou o outro filho, caga lá, vai lá. Então a mãe passa o dia todo limpando bosta, né? E cuidando dos filhos cagados. Então, às vezes, na nossa liderança, às vezes, se você tem mais empresas, etc e tal, a gerência não pode existir para consertar erros, tá? A gerência tem que fazer a coisa certa, tem que focar primeiro naquilo que dá certo, porque é o seguinte, se aquilo que dá certo não é focado, você cuida do que tá ruim para tentar consertar, aquilo que dá certo vai fazer o quê? Vai cair, e aí depois você cuida desse. Então, assim, da mesma forma que filho cagado dá uma diarreia no grupo de filhos, porque o pessoal, poxa vida, para ter a atenção da mãe, eu preciso estar cagado. Então você caga e assim vai. Essa dinâmica também vem para o negócio, vem para a liderança. Então não é para gerenciar filho cagado. É para gerenciar os filhos que têm aí a força de ir para frente. O que o negócio? Não estou falando aí, meu setor está com problema, a área está com problema, um empregado específico está com problema, eu não vou olhar para ele, só vou olhar para os caras que estão... Não estou falando isso. Mas é uma gerência pontual e aguardar a resposta. A sua energia maior não deve estar no... Vamos consertar o filho cagado. Vamos só consertar erros. Você não sai do lugar. A empresa não sobrevive, porque você entra numa espiral de erro, contra erro, contra erro, contra erro, contra erro. Faz sentido isso, gente? Alguém já ouviu essa expressão de filho cagado? É bem por aí mesmo, né? Então, é por causa dessa dinâmica de você olhar, tem que olhar para aquilo que dá certo, aquilo que funciona, e fortalecer isso. Então, é muito sentido. Acho que foi isso que você escreveu, Gal. Obrigada. E por quê? Porque faz muito sentido mesmo. Então, a gente gasta energia, sim, para consertar, tá entendido, gasta para consertar os erros,
mas ela não pode ser a predominância. A gente precisa estar com energia aquilo que dá certo, né? O canal que dá certo é aquele 20-80, né? 20% das ações gera 80% da causa, né? Então, começar a ver o que está gerando recursos, o que está gerando espiral positivo, que vai fazer o meu negócio ir para frente. Vamos pegar um exemplo, um restaurante. Para o filho cagado do restaurante. Atendimento presencial, né? Quer dizer, estava na pandemia, não podia receber ninguém, não podia ser saído. Se o gestor fica, nossa, como é que eu vou voltar para o presencial? Como eu vou fazer um presencial? Como eu vou fazer um presencial? Ele teria ficado aí, deu uns 11 meses, né, com o restaurante dele fechado e ele cuidando do filho cagado. Agora, puxa vida, o meu delivery tá dando certo. Isso tem que ficar dando recursos para mim. Então, o que eu vou cuidar? Que esse delivery seja sensacional, que eu converse com eles, que eu dou uma experiência para eles. Esses dias, numa constelação, eu vi uma dica bem legal, quer dizer, aqueles clientes que sempre aparecem, que, sabe, tradicionalmente ia comer no restaurante, faz um Zoom com eles todos, faz, vou fazer uma noite italiana, eu vou fazer a entrada, prato principal e sobremesa com vinho, como você teria no presencial, só que eu vou entregar na sua casa, e isso tá focado nos clientes master. Então, quer dizer, se ele fica lá, como é que eu vou fazer presencial? Quando é que eu vou fazer presencial? Saiu a autorização para o presencial? Não saiu? Fecha, abre. É o filho cagado, tá? É o filho cagado. E aí não cuida, não bota energia no delivery, que não tá cagado, né? O que acontece? Os dois morrem. Então, essa é a dinâmica do filho cagado. Não faça da sua empresa, da sua gerência, uma gerência de erros, mas sim uma gerência de acertos, uma gerência em movimento aí positivo. Acho que essas foram algumas de muitas dicas, algumas são relevantes, algumas fazem sentido e, enfim, espero que tenham realmente contribuído para dar pelo menos uma reflexão, né, sobre esse momento onde a liderança, seja do próprio negócio, seja de um departamento, né, seja de de um departamento, seja você na diretoria, enfim, você entender que pessoas são importantes, o sistema, mas a sua empresa também ela é um organismo, que mais do que o que fazer, o como fazer é fundamental para não criar um trauma na sua empresa, para comportamentos nocivos não se repetirem quando tudo isso passar, né? Entender que as pessoas que trabalham na sua empresa são adultas. Você é adulto, você está num cargo, numa função, esse cargo não é você, né? Você ocupa esse cargo, né? E esse cargo, assim como todos na empresa, tem que estar a serviço da empresa, né? A postura não é infantil, quero. Não, a gente serve a empresa retribui e todos a serviço de quem? Vou ficar atento aos filhos cagados, dá uma olhada aí, para de trocar a fralda, Daniela, e fica atenta mesmo, né? E para entender que todos na empresa, no seu negócio, e sou autônoma, tá bom, você não vai ter gerência, mas você tem uma postura perante o seu cliente, você tem uma postura perante o seu fornecedor, ele é um adulto, você é um adulto, você tá olhando para ele e você tá vendo ele. Esse é o seu cargo, você tem uma responsabilidade com o negócio, com a empresa. Essa é uma responsabilidade que você tem e você deve responder a ela, né? Então,
Gente, eu vou concluindo. A live vai ficar gravada, tá? Compartilhe, comente, deixe seus comentários. Eu vou tirar uma foto aqui dos comentários. Eu gostei muito da participação. Obrigada quem pôde entrar, né? E está aqui comigo. Não se esqueça, a Glaucia que está aqui, fantástica. Daqui a pouco ela entra às 19 horas para falar da vida como PJ, né? Para ver como você lida com essa parte, já que você é adulta, né? E seu negócio é adulto, então você tem responsabilidades aí muito. E compartilhe, e a gente se vê mais uma vez, daqui a pouco estamos todos juntos. Muito obrigada pela participação. Até mais tarde.